Olá, boa noite. Prazer enorme estarmos juntos para mais uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. E que sejamos todos envolvidos na paz, no amor do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa Casa Espírita. Hoje vamos ter a palestra da Cida Piai, abrindo o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo aí mais uma importante lição, mais uma passagem que Jesus nos deixou quando esteve aqui conosco há mais de 2000 anos e que infelizmente ainda não entendemos todas as mensagens que ele deixou para a gente. Então hoje a Cida vai aliviar um pouquinho esse nosso trabalho de entendimento e vai nos explicar os alívios que Jesus quis nos ensinar. A direção da casa também está abrindo agora, com o início do inverno, a coleta de roupas, de cobertores, de roupa de cama, de toalhas de banho, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por necessidades a se aquecerem durante esse inverno que se inicia essa semana. Então, quem puder contribuir com um cobertor, com um agasalho, uma roupa de frio, a casa está aberta às segundas-feiras pela manhã para receber as doações de quem puder e quiser contribuir para essas famílias necessitadas que são assistidas pela nossa casa. Então, a campanha do agasalho, a campanha do inverno solidário está aberta e gostaríamos muito de poder contar com a colaboração de todos. Como já contamos tantas outras vezes, né? E todos os meses com a doação dos alimentos para as cestas básicas que são distribuídas para as famílias. Muito obrigado a todos que contribuem e certamente que ainda contribuirão por muito tempo. Então, com vocês a apresentação da Cida. Tenham uma ótima semana e que possamos estar juntos, se Deus quiser, na semana que vem. Fiquem em paz. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e todo sempre. É em nome de Deus e desse Mestre amado que aqui estamos reunidos online, buscando um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Rogo a Ti, Mestre querido, que tenhamos nessa noite a cobertura dos mensageiros de força e luz, nos auxiliando na explanação da lição da noite, eu rogando para que todos possamos aprender um pouco mais desses santos e benditos ensinamentos. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Jesus caminhava e uma grande multidão o seguia. Ele subiu a montanha, assentou-se, e a seu lado seus discípulos também se assentaram. E a multidão foi também se assentando, um a um, formando uma imensidão de pessoas. E vendo a multidão, Jesus falou: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Foi assim, com essa bem-aventurança, que Jesus iniciou o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 3. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. É quando ele chama todos os pecadores ao arrependimento e dá a sublime mensagem de que todos poderão alcançar um dia o reino dos céus. Ao todo, são 8 as mensagens da montanha. Bem-aventurado os pobres, os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. É exatamente esse o tema da noite. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome,
e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados ímpios de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Jesus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças são diretrizes motivacionais. Nelas, Jesus amorosamente indica o caminho para o desenvolvimento da mansuetude, da paz, da harmonia interior, mas ao mesmo tempo ele consola todos os espíritos ainda sofredores, dando-nos esperança no porvir. Colocou Jesus como a primeira das beatitudes os pobres, os humildes de espírito. Ressaltou, enfatizou a humildade espiritual, pois a humildade espiritual e não a humildade material é a primeira dentre todas as virtudes que o ser humano precisa adquirir e que sem ela se torna mais difícil o entendimento das demais bem-aventuranças. Pelas palavras bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Por pobres de espíritos, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender aqueles que ainda se consideram pequeninos quanto ao conhecimento cristão, mas que buscam, aspiram à perfeição, o entendimento e a aplicação de tudo que diz respeito à vida cristã, isso, ou seja, a reforma interior. São pobres de espíritos, pois reconhece o quanto ainda são carentes da espiritualidade e quanto ainda são devedores. Pobres de espírito são humildes. Nunca demonstram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu maior distintivo. Poderíamos até dizer, são os melhores alunos da classe, se tivesse termo de comparação. Pobres de espírito não significa os apoucados da inteligência, os ignorantes da literatura, nem os retardados mentais, os idiotas ou imbecis. Reafirmo, a riqueza espiritual não está vinculada à riqueza da matéria. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Progressão dos Espíritos, vamos encontrar a questão 115. Pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber e sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, sempre com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Recordemos a famosa frase de João no seu capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A evolução é sempre progressiva. Numa só reencarnação, jamais atingiremos o ápice da evolução. E nenhuma progressão é registrada naquele que não busca crescer com os ensinamentos da vida. Uns aceitam submissos essas provas, outros só as suportam, murmurando, lamentando, permanecendo prolongadamente afastados da perfeição e da prometida felicidade. Isso tudo é a resposta do Livro dos Espíritos, hein? Agora, já nesse mesmo Livro dos Espíritos, temos ainda nesse capítulo 1, a questão 120. Olha a pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal
para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal? Não. Pela fieira da ignorância. Irmãos, essa resposta nos mostra claramente a urgente necessidade que a humanidade tem em combater o orgulho e ressaltar a humildade. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, para os pobres de espíritos, Jesus ensina que ninguém será no reino dos céus admitido sem a simplicidade de coração, sem a humildade de espírito. Isso está no capítulo 2 que estamos falando hoje, no Evangelho do Espiritismo, no seu item, capítulo 7, item 2. Mas quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo, sempre confirmando as palavras de Jesus, mostra que os grandes, no mundo dos espíritos, no reino dos céus, são os que foram pequeninos aqui na Terra e que frequentemente são bem pequenos os que foram, por sua vez, aqui na Terra, grandes e poderosos. Essa afirmação também está no Evangelho, no capítulo 7. Mas vou contar uma historiazinha de um espírito chamado Jonaquim. Ele era um lavrador, pessoa simples, humilde, em todos os aspectos. Mas ele e mais 3 grandes nobres da terra, já na espiritualidade, foram chamados diante do anjo da balança. Os poderosos logo identificaram seus sacos, gordos, volumosos. O lavrador abaixou a cabeça diante do seu pirrado, magrinho, pequenino. Na balança, os grandes tiveram o peso da pena e o pequeno o peso do chumbo, pois cada um refletia as colheitas das sementes plantadas por cada espírito. Jesus, ao dizer bem-aventurados pobres de espíritos, ele citava as pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas sim trabalham para a coletividade, mesmo que isso venha a incomodar a sua própria vida. Os pobres de espíritos são as pessoas que buscam o conhecimento, a riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano. Essas pessoas cultivam a humildade e a caridade, e por isso o reino dos céus será delas. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Já Paulo, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz: a ciência infla, mas a caridade edifica. O orgulhoso julga que tudo lhe é devido. As posses, as amizades, as informações, os primeiros lugares, as honras, as propriedades. Se não podem ser atendidos como esperam, que se julgam credores, eles se irritam, ficam indignados, sentem-se ofendidos. São pessoas difíceis do relacionamento, complicadas, quase não se agradam. Querem pressa e perfeição para tudo que lhe diz respeito. Sentem-se sempre credores diante da vida. O prêmio deles é o mundo. E Jesus disse, eles já tiveram a sua consolação. Pobre é o pobre de desejo pessoal, pobre de ambição, é o pobre das ilusões mundanas, de exigências, é o pobre do ego. Ele é o bem-aventurado, ele é feliz, ele é bem-sucedido espiritualmente, mesmo sentindo-se dependente de Deus. Em suas rogativas, curva-se diante do Criador e ora sempre com humildade e fervor. Jesus chama para si o pobre de espírito, não o rico de orgulho.
há a impressão de que a pobreza por si só é uma bênção e que ser economicamente pobre significa que se é acarinhado e protegido por Deus, abençoado por Ele com boas graças. Triste engano, né? Vã utopia. Existe uma aceitação. Nós temos que aceitar o que a vida nos manda. E essa aceitação tem de ser respeitada. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus não franqueou ao pobre a entrada no reino dos céus, mas sim aos pobres de espírito. Irmãos, no livro dos Espíritos, há pouco eu li a questão 115, e que a resposta cita que muitos não suportam as dores, eles só murmuram. Então, lamentar, chorar, murmurar, só desvia o ser do progresso. A aceitação, por outro lado, a renúncia, são expressões de humildade, de resignação que todos deveríamos ter diante das divergências, das dores e das provas coletivas, como a pandemia que ora vivenciamos. Se a humanidade soubesse quanto iluminada é essa pandemia, jamais a temeria. Confiaria mais no Cristo Jesus, obedeceria todos os protocolos de higiene e segurança, tomaria todos os cuidados preconizados pelo Conselho Mundial da Saúde, mas se uniria uns aos outros no combate ao orgulho e à vaidade, e se juntariam principalmente no amor ao próximo, auxiliando aos que têm fome. As oportunidades estão sendo concedidas a toda a humanidade. Bem-aventurados aqueles que têm o coração voltado ao Cristo Jesus e que são humildes de espíritos. Bem-aventurados aqueles que aceitam e prosseguem confiantes na certeza de que Deus está no comando. Jesus não toma um ser destituído de valores para elevá-los a pobre de espírito. Ele toma o rico em valores nobres. Só no conceito popular é que um pobre de espírito é um ser destituído de valores. No conceito espiritual, pobre de espírito é o humilde, é aquele que aceita, que mesmo que tenha que sofrer, sofre com resignação, não murmura e não se lamenta. Para encerrar, peço licença para ler um parágrafo do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e convido a todos a um momento de reflexão. O amor de Jesus convoca-nos desde há muito para que executemos um programa de reabilitação dos nossos gravames, buscando aqueles aos quais ofendemos, torturamos e levamos ao infortúnio. Como estamos vivendo o período das definições espirituais aqui no globo terrestre, já não podemos adiar mais a oportunidade da busca e do encontro conscientes com os nossos irmãos de desdita, que permanecem nos labirintos do ódio. Por esta leitura, somos convocados a buscar a reconciliação com os nossos devedores, com aquele irmão difícil, com aquela pedrinha que está no nosso sapato a nos incomodar sempre. São momentos de grandes bênçãos que estamos vivenciando no nosso planeta. Elevemos o nosso coração em prece. Não vamos murmurar, vamos aceitar, vamos ser humildes em espírito e vamos procurar o entendimento. Vamos ser humildes o suficiente para chegar e falar: irmão, me perdoe.
Se errei, foi por total ignorância. Se fiz um dia com intenção maldosa, Deus irá me punir. Então vamos buscar essas reflexões, vamos buscar esse momento maravilhoso, onde muita luz está sendo jorrada sobre o nosso planeta. Estamos sempre sendo amparados. Não nos esqueçamos disso. Não vamos deixar que a esperança se afaste do nosso coração. Espíritos elevados da filosofia, da arte, da religião e da política, considerados pais destas doutrinas, estão reencarnando neste planeta no momento da pandemia, exatamente com o propósito de ajudar, de reformular, de atualizar e de conduzir o planeta às origens do ideal, do bem e do amor ao próximo. Com a humildade que Jesus espera de nós, rogamos que nunca nos falte as doces consolações do Evangelho. Mateus, em 7,24, ele fala: aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A nossa casa está com uma base firme e sólida. A fé nós não compramos, a fé nós desenvolvemos em nosso coração. Então é um momento sagrado, sublime, que a espiritualidade nos dá para alcançar um pouco mais de fé, para encher o vazio do medo, da discórdia, da descrença, da insegurança. Vamos trocar os sentimentos negativos que tanto malefício faz para nós e vamos buscar os sentimentos positivos de fé. Vamos buscar na humildade, na simplicidade interior tudo aquilo que Jesus nos pede. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu ouvia falar: precisa fazer reforma íntima, precisa fazer reforma íntima. Em todo lugar precisa fazer reforma íntima. Eu falo, quanta reforma temos que fazer dentro de nós? Somos uma casa velha que precisamos de tanta reforma assim? Pois me disseram, mais do que casa velha, nós somos palacetes antigos que fomos construídos sobre erros, sobre orgulhos, que semeamos as sementes do mal, da iniquidade. E hoje estamos aqui, como trabalhadores da última hora, recebendo a bênção divina do Senhor para podermos buscar novas sementes e plantar num novo terreno, um terreno já adubado, por um pouco de conhecimento que já conseguimos adquirir durante as nossas existências. No começo nós falamos, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Sim, sem conhecimento a nada chegaremos. Não ouvidemos os ensinamentos do Mestre e seguimos sempre em frente, com coragem e com determinação. Obrigada, e agora vamos passar para o nosso momento de vibração. Senhor Mestre Jesus, com humildade e cheio de fé, recorremos a vós. Primeiro queremos elevar os nossos corações em agradecimento. Bendizer a bênção da vida, das oportunidades que nos são concedidas. Bendizer a este planeta Terra abençoado que nos recebe aqui como uma escola para o nosso espírito. Agradecer aos nossos ancestrais, agradecer a todos que comungam do nosso dia a dia, agradecer por essa bendita doutrina dos Espíritos, que vem até nós acalentar os nossos corações, nos encher de propósito, de firmeza, para um olhar mais confiante no nosso amanhã. Temos tanto a agradecer, meu Mestre, e sempre temos tanto a pedir. Mas como não somos filho único,
Somos irmãos de todos. Queremos nesse instante rogar, solicitar a sua bênção. Que o seu olhar misericordioso seja derramado sobre o nosso planeta Terra. Que esse planeta azul, esse planeta de luz, cresça e siga nessa transição para um planeta de regeneração. Que todos os espíritos, nós aqui, encarnados, possamos aproveitar essas oportunidades e seguir avante, rogando e doando um pouco do nosso amor para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que passam pelos seus momentos de dor, de prova e de expiação. Roguemos ao Pai e ao Mestre Jesus as bênçãos para todos aqueles que perambulam pelas ruas sem a bênção de um lar, para a criança órfã e abandonada, para a criança de rua, para a velhice desamparada, para os nossos irmãos dos núcleos escolares, esses jovens, para que cresçam afastados das drogas, dos vícios perniciosos e da violência. Rogamos, Mestre, por todos os dependentes químicos, por todos os nossos irmãos encarcerados, por todos os nossos irmãos privados da liberdade de ir e vir, e aqueles que estão no manicômio, privados inclusive da liberdade de pensar. Mestre bendito, todos nós somos enfermos e rogamos para que tu, Mestre, com a bendita corrente médica do espaço, possa agora visitar a todos os lares. Se houver algum irmão doente na família de quem estiver porventura assistindo essa nossa explanação, mentalize Jesus, a cabeceira de cada irmão, com a sua mão bendita sobre a testa, derramando o bálsamo bendito da fé, da esperança, da cura e da consolação, quer seja nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de saúde, nos asilos, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos próprios lares, nas ruas, debaixo das pontes. Quantos enfermos, quantos que conclamam pela bênção da saúde. Mestre amado, tu curou o paralítico, tu curou a mulher hemorrágica, tu deu visão ao cego, cure a todos os merecedores. Socorra a todos aqueles que se encontram em desespero, que não têm a mente asserenada. Não permita que ninguém venha cometer atos desatinos contra a própria vida, mas dê a todos sustentação, paz, harmonia, e que cada qual descubra a sementinha da fé no seu coração, para poder sempre seguir ajudando e socorrendo. Vamos convidar agora Jesus para ele adentrar o nosso lar. O Mestre bendito, seja bem-vindo ao nosso lar, com os mensageiros de luz, com as suas tochas flamejantes, vão passando por cada cômodo, por cada cantinho da nossa casa, queimando todas as mazelas, todas as iniquidades, mas trazendo a bênção da saúde, do bem-estar, do ganha-pão, do pão nosso de cada dia, do aprendizado, do emprego, para todos os nossos entes queridos. A todos os que sofrem, a sua paz, meu Mestre. Abençoe os nossos vizinhos, os prédios onde moramos. Abençoe ao nosso Brasil. Abençoe a todos os dirigentes governamentais, a todos os dirigentes industriais, banqueiros, para que possam abrir a porta do emprego a muitos irmãos necessitados. Ó Jesus amado, que nunca nos falte a esperança e que essa esperança possa ser distribuída por nós através de um sorriso, através de uma palavra a um irmão mais necessitado. Agora visitemos a Casa Aprendizes do Evangelho.
essa casa que sempre nos socorre, nos abraça, com seus mentores queridos. Vamos deixar ali o nosso agradecimento por tudo que de lá recebemos, por todas as oportunidades de trabalho que nos dão para falar em nome do amado e querido Mestre Jesus. Que a doce paz, a doce luz permaneça em nossos corações, agora e todo sempre. E uma vibração que eu deixo aqui em aberto, que possa ser levada onde houver uma maior necessidade, e que a todos que estão ouvindo possam também fazer a sua vibração, que nesse instante luzes do alto estão sendo derramadas sobre todos. Recebamos essa luz e vamos conservá-la em nossos corações, agora e todo sempre. Graças a Deus.